Que é o vídeo que eu estou gravando para o trabalho da matéria de simulação física para jogos, onde tinha que ser desenvolvido um game utilizando a Box 2D. Bom, eu fiz um terreno destrutível utilizando a Box 2D. Toda a simulação física aqui, tudo está sendo feito pela Box. Então você pode destruir aqui. O desempenho ainda não está tão bom assim, por conta de alguns outros problemas, mas já está bem divertido e bem legal. Aqui eu vou mostrar um pouco mais. Para fazer o fluido eu estou usando a Liquid Fan, que é uma biblioteca escrita em cima da Box 2D. Bom, vou mostrar um pouco do código aqui agora. Essa é a montagem da fase. Eu estou desenvolvendo uma engine em Metal, então eu estou utilizando ela para fazer aqui. A parte de fluidos, eu criei um Fluid Component, que basicamente ele tem vários Fluid Meshes. Cada Fluid Mesh desse contém um sistema de partículas. Aqui eu uso para desenhar, então esse componente Fluid aqui, ele é uma classe escrita em Objective-C++, que é a classe que eu faço o wrapper da box para poder utilizá-la em Swift. Então, se você vier aqui no... Calma aí... Aqui. Você pode ver que aqui eu tenho o Particle System. Essa classe Particle System também é uma classe em Objective-C++ que eu escrevi para fazer o wrapper da box. Então, aqui eu estou criando esse radius, é o tamanho da partícula, o damping strength, gravity scale, density, o word onde ela vai ser criada, tudo passado por parâmetro. Aqui eu posso adicionar um shape de partículas, então eu posso adicionar um círculo, um quadrado, no caso aqui, de partículas, ou posso adicionar uma partícula por partícula também. Esses métodos aqui retornam o buffer de posição e a quantidade de partículas para que eu consiga desenhar isso na tela depois. Eu vou mostrar um pouco aqui do Particle System. Bom, calma aí. Go to Definition. Aqui já tenho os objetos da box mesmo. Então é B2 Particle System, B2 Particle System Def. Aqui é onde eu crio todo o Particle System, passando as propriedades para o Particle Def para a box conseguir criar. Tem o Word aqui e assim por diante. Então eu construí todas as classes de wrapper em Objective-C para a box. Elas são todas aqui. Eu tenho Particle System, Particle Group, aí o Fluid é em Objective-C puro, para não ter que ficar usando Objective-C++, para não dar conflito lá com o Swift. Aqui eu tenho Collision Listener. Tudo isso, todas as classes foram feitas para fazer o wrapper da box em C++ para Objective-C, para poder usar em Swift. Bom, é isso. Agora eu vou mostrar para vocês o outro jogo da disciplina, que é um jogo da nave, que tinha que ter inércia e a gravitação universal. Como você repara aqui, o planeta ali está atraindo a nave, e a gente tem esses asteroidezinhos aí que são cinemáticos, né? Eles não... eles mantêm o comportamento estático, né? Eles não são afetados pela física. Aqui eu estou apertando na tela e a nave gira e aplica uma força na direção de onde eu toquei. Você pode ver que quando está em direção ali é muito mais difícil sair. A nave fica querendo voltar por causa da gravitação universal.
Bom, é esse aí o joguinho. Eu vou mostrar um pouco de como eu fiz o cálculo da gravitação universal. Então, vou vir aqui na navezinha. Eu desenvolvi um sistema de script para minha engine. Então, aqui eu tenho o Ship Movement Script, onde eu mando a posição do toque, eu calculo as rotações. Aqui eu transformo em graus e daí eu verifico se o grau for negativo, quer dizer que tem que somar 360 para o ângulo ser de 0 a 360 para facilitar os cálculos. Aqui eu verifico se houve toque na tela. Eu calculo o target rotation e mando inicializar a rotação. Se a rotação ainda não terminou, se ele não atingiu o target, ele continua girando até chegar no target. Quando ele chega no target, ele aplica força, faz o target rotation ser igual a current rotation e manda parar de rotacionar. Aqui eu fico atualizando a rotação em Z do rigid body. Mando receber a current rotation. E daí aqui eu tenho o Universal Gravity Script, onde eu mando uma constante G, que vai definir o quanto é a constante de gravitação, né? Aqui eu tenho o Ship Component, que seria a nave que vai ser vai atrair. Isso é para eu poder aplicar a força nela, né? Ainda não está bem. No caso, eu posso ter uma rede de planetas que aplicam gravitação universal em cima dessa nave. Caso eu quisesse ter outros componentes, eu teria que mudar um pouco a forma de fazer esse script. Mas, enfim, aqui é o meu construtor. E no update eu pego e faço um for entre todos os planetas. Calculo o delta x e o delta y para poder pegar a direção. Daí, pegar a direção não, para poder fazer o cálculo da rotação depois. Então, daí eu pego a direção, que é a posição do planeta, menos a posição da nave, que é a direção da força. Então, final menos inicial. A final é o planeta, então quer dizer que a força sempre vai ser aplicada em direção ao planeta. Daí eu normalizo para isso ser um vetor de direção, né? Um vetor unitário. Eu pego a massa do rigid body da nave. Aqui eu tive que setar uma massa fixa porque a box 2D, quando o corpo é estático, no caso do planeta, ela não tem uma massa. A massa dela é zero, que a box considera isso como sendo uma massa infinita. Ou seja, o corpo não se mexe, por isso ele é estático. Aí aqui eu calculo a intensidade, que seria a constante de gravitação, vezes a massa do menor, vezes a massa do maior. E daí eu tenho, aqui eu vou calcular a distância, que vai ser o quadrado de delta x mais o quadrado de delta y, tudo isso raiz, né? Aqui eu calculo a força da gravidade, daí, que é a intensidade dividido pelo quadrado da distância. E daí eu pego e aplico a força, que é a direção x vezes a gravity force e assim por diante. Então isso vai fazer com que o planeta consiga atrair a nave. E dá esse efeito bem legal, bem interessante. Aqui é um script para limitar a tela, né? Quando o objeto atravessa a tela, ele vai para o outro lado da tela. Um algoritmo bem simples. E é isso aí, aqui eu adiciono os scripts da minha nave e eles vão ser rodados. Bom, é isso aí. Aqui para criar o corpo cinemático, né? Eu crio ele, o Game Component aqui, eu seto o Mesh, digo a textura dele, dou a escala dele, no caso o tamanho. E na hora de criar o Rigid Body eu defino o tipo dele como Kinematic. E é isso aí. Eu aplico uma força inicial nele, uma velocidade angular inicial. E ele vai ficar girando nesse caso. E o Linear Velocity para ele ficar indo de um lado ao outro da tela. E é isso aí. Adiciono eles na cena e pronto. É isso. Obrigado por assistir e valeu.